Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo sobre saúde natural. Muitas pessoas, muitos de vocês entram em contacto comigo a pedir ajuda e às vezes pensam que eu sou um santo que faço milagres, mas isso não é bem assim. Eu hoje vou falar um pouco sobre saúde no geral e porque é que eu não faço os milagres. Está bem? Ora, sejam todos muito bem-vindos. Hello, Pedro Verdiga, grande abraço. Olá, Esperança Reis, olá, Inês Isabel Martins, beijinhos. Olá, Andreia Lavos, beijinhos também. Boa noite, Helena Laranjeira. Olá, Elsa Costa. Boa noite, Fátima Laranjeira. Olá, Cristina Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Madalena. Olá, Margarida Santos, o Catarino, Gorete Alves. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelos corações. Boa noite, Andreia. Olá, Lucília Alfarroba. Boa noite, Esperança. Quanto à vida, à esperança. Tudo bem, Madalena? Tudo ótimo. Olá, Florinda Tomé. Boa noite, Lucília. Se vocês acham que estes assuntos sobre saúde natural são interessantes para mais alguém, cliquem neste momento no botão partilhar, que é para que mais gente ofereçam a bênção da informação sobre saúde, ofereçam a outras pessoas. Publiquem, partilhem publicamente ou em privado com alguém. As pessoas precisam de aprender algumas coisas sobre saúde e hoje eu vou falar sobre saúde. Mais uma vez. Mas vou falar aqui de umas coisas específicas que muitas pessoas pensam que eu sou um santo que faço milagres. E não, isso não é verdade. Boa noite, Maria Marques. Boa noite, Maria José Conceição. Olá, Hugo Rosete. Um abraço. Sempre esperança. Olá, Luís Cortes. Olá, Fátima Andrade. Olá, Fernanda Maia. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou da Marinha Grande. Eu sempre tive a sorte de, desde muito pequenino, ter sido sempre muito doente. Comecei em bebé ainda a ter problemas de saúde. Mais ou menos aos 6 anos, lembro-me, pelo menos não me lembro de nada antes disso, mas com 6 anos eu lembro de ter tido a minha primeira crise de asma. Durante mais de 20 anos eu tive constantemente crises de asma, rinite alérgica. Estava sempre constantemente doente, a ir ao médico, levar máscaras, andava sempre com medicamentos atrás de mim, a bombinha dos asmatos, um spray para o nariz, comprimidos para prevenir que não preveniam nada. Estava cada vez pior, o sistema nervoso sempre muito alterado. Com 26 anos entrei num princípio de esgotamento, foi o nome que o médico lhe deu. Além das doenças todas que eu tinha, foram mais 3 medicamentos diferentes, um para dormir, outro para acalmar, outro para mais não sei o quê. Até que, um dia, um amigo meu de tropa convidou-me para ir à casa do outro amigo para ver uma apresentação de uma empresa que falava sobre vitaminas. Tá? Eu nem queria ir, mas ele arrastou-me praticamente e eu fui ver. E houve uma coisa que me despertou curiosidade, foi a pessoa que estava a falar, falou que estava melhor da sinusite, e isso criou-me curiosidade em experimentar uns suplementos, tá? O que é que aconteceu? Acabei por comprar uns suplementos, acabei por experimentar. O meu nariz, 15 minutos, 20 minutos depois, desentupiu e passado 10 minutos ou 15 voltou a entupir. Mas isso nunca tinha acontecido antes, sem medicamentos. Nunca. E isso despertou a minha curiosidade. Eu, na primeira semana, passei por uma coisa que se chama crise de cura. Tá? Tive ligeiras tonturas, tive desarranjos intestinais, descargas intestinais, esse tipo de coisas. Na altura a pessoa explicou-me, que me ajudou, disse-me que chamava-se crise de cura e que eu teria que passar por isso se queria ser saudável. Tá? Eu acreditei nele e comecei a beber mais água, parei de beber leite e realmente, aquilo passado uma semana, começou tudo a ficar normal. 2 semanas depois, ia estar um médico a dar uma formação em Itália. Eu agarrei em mim e mais umas pessoas, fomos todos juntos e fui à minha primeira formação com um médico. Na altura, Dr. David Katzin,
considerado entre o top 200 dos melhores médicos do mundo. Tá? Era um médico também que tinha vindo da indústria farmacêutica e que, como começou a ver que remédios só remediam, não curam nada, ele começou a estudar nutrição pronto, e foi essa a minha primeira formação. Tá? Muitas pessoas que veem os meus vídeos pedem-me ajuda porque alguém falou que tomou um suplemento, que ficou boa disto, aquilo ou daquilo outro. Eu tenho um grupo aqui no Facebook também, cheio de testemunhos de todo tipo de doenças que dizem que não têm cura, mas que as pessoas estão lá, cancros que desapareceram, dores que as pessoas tinham há 10, 20, 30 anos que desapareceram em poucos dias ou semanas. Isto com provas científicas dos estudos médicos, dos raios-x, etc. Ossos, pessoas que estavam para ser operadas à coluna e a ossos e que recusaram-se e passados uns meses foram fazer um novo raio-x e estava tudo reconstruído. Pronto. As pessoas veem realmente este tipo de histórias e outras, é só para dar alguns exemplos, e acham que basta usar um suplemento que a maior parte das pessoas primeiro duvida e depois acha que é milagroso e que vai fazer milagres. E isso não é assim. Os suplementos são uma importante e poderosa forma de nós recuperarmos a saúde perdida, sem dúvida nenhuma. Mas existem hábitos que é preciso ter. Da mesma maneira que eu passei por uma crise de cura porque vinha de 20 anos de medicamentos, eu tive uma série de sintomas e eu tive que beber mais água. Algumas pessoas tomam este tipo de suplementos que são que basicamente é só nutrientes, e quando o corpo começa a ter aquilo que precisa para fazer as funções dele, a primeira coisa que vai fazer, porque está toda a gente intoxicada, é mandar as toxinas para fora. E quando as pessoas não bebem água suficiente, que é a maior parte, 90%, existem estes sintomas e pode até o corpo provocar alguns problemas. Mas não é os suplementos que provocam problemas, é os maus hábitos que as pessoas tiveram durante 10, 20, 30, 40 ou 50 anos, de maus hábitos, de drogas, de medicamentos, por exemplo. Não é? Há pessoas que tomam medicamentos há 10, 20, 30 anos. Eu tomei mais de 20, portanto eu sei muito bem o que é que isso é. E realmente as pessoas acham que basta tomar aquilo, não é preciso mudar mais nada, e que acordam, tomam hoje e amanhã acordam e já estão boas de todos os problemas. E isso não é assim, e eu hoje quero desmistificar um bocadinho isso. A nutrição e o exercício físico podem salvar vidas. Podem salvar a tua vida. E isto é um facto. Já vi isto acontecer milhares de vezes. Já ajudei milhares de pessoas também com vários problemas. Mas as pessoas dedicam-se. Têm que beber água, têm que fazer um bocado de exercício físico, têm que parar de comer os venenos que lhes estão a fazer mal. E às vezes as pessoas não entendem isto. E depois, às vezes, sentem-se mal e até têm que ir para o hospital, por exemplo. Tá? Eu queria falar um bocadinho sobre isto. E vou utilizar aqui uma história, uma analogia, uma história. Era uma vez um homem que ligou para Deus e perguntou: Deus, o que é 1 milhão de anos para ti? E Deus respondeu: 1 segundo, meu filho. E o homem voltou a perguntar: e o que é 1 milhão de euros para ti? E Deus respondeu: 1 cêntimo, meu filho. E então o homem disse: Deus, podes-me dar 1 cêntimo? E Deus respondeu: claro, é para já, espera só 1 segundo. Não sei se vocês perceberam onde é que eu quero chegar. Vocês, estou a falar no geral, vocês têm 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, 80 anos de maus hábitos, a comer coisas que não devem, a beber coisas que não devem, a tomar medicamentos que não precisam, porque acreditaram em alguém que vos disse que vocês precisavam e vocês acreditaram nisso e começaram-se a drogar. Tá? Eu sei, eu também fui drogado 20 anos com medicamentos, 21, mais de 21. E depois
passaste a vida toda a fazer coisas erradas e de repente tu assistes a um dos meus vídeos e começas a pensar, bem, o que é que eu vou fazer para mudar isto, para mudar alguma coisa? Devido a estes maus hábitos todos, não é, esta história tem a ver com isto, não é num segundo que os problemas ficam resolvidos. Não é num segundo, não é de hoje para amanhã. Da mesma maneira que também a maior parte das pessoas não fica doente de um dia para o outro, é uma coisa gradual, de maus hábitos. O processo inverso também acontece quando as pessoas querem ficar saudáveis. Pouco a pouco o corpo vai recuperando se nós lhe dermos o que ele precisa. Água, exercício físico, um bom suplemento, tá? Não basta tomar um suplemento e não fazer mais nada e estar à espera de milagres, tá? Porque isso não acontece. Está bem? Tu tens que mudar, é o teu estilo de vida. E isto são coisas simples. Beber mais água é uma coisa simples, é um hábito como outro qualquer. Tá? Eu também não tinha o hábito de beber água. Eu bebia água quando tinha sede, como toda a gente. A maior parte das pessoas é isto que faz. Bebe água se tiver sede, se não tiver, não bebe. Tá? Eu tive que parar de comer glúten. Eu tive que deixar de beber refrigerantes. Eu tive que deixar de comer alimentos com leite. Eu tive que reduzir o açúcar. Eu tive que fazer exercício. Tá? Eu tive que fazer estas coisas todas. Não foi só tomar um produto bom, ou 2 ou 3, e os problemas que eu tive a vida toda começaram a desaparecer. Não foi assim. Tá? Eu mudei uma série de hábitos. Agora, isto são coisas simples, mas que feitas constantemente fazem muita diferença na qualidade de vida. Tá? Eu sou alérgico ao pelo dos gatos, ao pó da casa e aos pólenes. E hoje é o primeiro dia de primavera. É aquela altura do ano em que eu estava todo aflito, todo entupido, todo olhos vermelhos, nariz a pingar, 30 espirros seguidos, falta de ar. Este era o meu normal, principalmente na primavera. Tá? Por causa dos pólenes. Eu hoje em dia, a única diferença que existe é que como o meu sistema imunitário está mais forte, porque eu como menos venenos e como mais coisas nutritivas, e bebo mais água e faço exercício, o meu corpo está mais forte. O meu sistema imunitário está mais forte. Eu hoje em dia, se estiver a limpar o pó, sou capaz de dar um espirro ou 2. Eu antes, mesmo sem limpar o pó, eu dava 30. E ficava com falta de ar. Essa é a diferença. Estamos na primavera e não estou a sentir nada. Eu sou alérgico aos gatos e já dormi com gatos hoje em dia e não me fez diferença nenhuma. Então, é só o sistema imunitário que está mais forte porque eu mudei uma série de hábitos. Não é? Eu também tomo um suplemento bom, mas eu também bebo água, também faço exercício, também reduzi o açúcar. Há anos que eu não bebo refrigerantes, etc. Pequeninas coisas feitas constantemente fazem uma diferença enorme na qualidade de vida. Melhorar a saúde não é um evento, é um processo. Não é uma coisa de hoje, é um processo gradual. Tá? Ninguém precisa de mudar tudo de um dia para o outro, mas é preciso fazer alguma coisa se querem ser mais saudáveis ou menos doentes, como lhe queiram chamar. Tá? Na vida, na nossa vida, não existem nem prémios nem castigos. Só existem consequências das nossas decisões em relação àquilo que nós fazemos. Tá? Usar suplementos de alta qualidade pode ajudar muita gente a melhorar de muitos problemas. Sim, mas os suplementos não são para pessoas doentes, são para pessoas que querem ser saudáveis. E isto são duas coisas completamente diferentes. Eu vou repetir. Tu usar suplementos não é para pessoas doentes, é para pessoas que querem ser saudáveis. São duas coisas completamente diferentes. Está bem? Não é a mesma coisa. São duas coisas completamente diferentes. Tá? Só fazer aqui um intervalo, só para ver. Se estiverem a gostar, metam uns coraçõezinhos. Se acharem que esta informação pode ser importante para mais alguém, cliquem no botão partilhar, em privado ou em público, como vocês quiserem. Obrigado a todos pelos corações. Estou a ver, já vi aí muitos. Agora, tenho que voltar aqui atrás, ver se está aqui mais alguma pergunta, alguma coisa. Vamos cá ver.
Boa noite a quem chegou. É muita gente, já não vou conseguir falar com todos. Está bem. Ok. Ora. Muito bem. Não há aqui perguntas. Boa noite a todos, a quem chegou. Depois. Tá. Olá, Alberta. A Alberta diz que bebe muita água. Muito bem. Parabéns. A maior parte das pessoas não bebe água suficiente. É o primeiro hábito que qualquer pessoa tem que ganhar se quer ter saúde. É beber água. E as pessoas dão mil e uma desculpas para não beber. E não há milagres sem água. É super importante ter água no corpo. Para o corpo fazer as funções todas que precisa. De limpeza, porque a água também tem minerais, etc. A Joana diz que gosta do bronzeado. Não, nem sequer usei nada, Joana. Nem sequer usei óleo de coco. Tá? E só fui uma vez à praia. Isto é mais, sou eu que me sento aqui no terraço e fico de frente para o sol, por isso é que até se nota aqui que está. Alguém me disse ontem que eu não devia usar óculos de sol, mas não é óculos de sol. Como eu estou virado para o sol e estou a trabalhar ao mesmo tempo, a olhar para o telemóvel, faço assim aos olhos e fica aqui a marca. Tá? Se eu for para a praia, a marca desaparece. Só fui uma vez à praia. Mas está ótimo para a praia. Hoje estava aqui um bocadinho de vento, por isso é que eu também não fui. Senão tinha ido. Está bem? Não há aqui ninguém com perguntas. Maria Pinto diz: tu levas o seu tempo, mas chegamos lá. Eu bebo 2 a 3 litros sem me apetecer, mas obrigo-me a beber. Exatamente. É como eu. E às vezes também me esqueço. Eu obrigo-me a beber também. Eu bebo em média 2,5 litros por dia. Agora que começa o calor vou beber mais. Às vezes também me esqueço e só bebo 1 litro ou 1,5 litro. Tá? Mas se eu me esquecer de beber água 3 ou 4 dias seguidos, mesmo a usar suplementos bons, eu noto que o meu corpo fica mais fraco. Porquê? Porque não consegue pôr para fora a porcaria. E começa a acumular toxinas. Tem a ver com isso. É extremamente importante. É o hábito número 1 para quem quer ter saúde, é beber água. É só parar de dar desculpas. A Fernanda Maia diz: verdade, mas os suplementos são mesmo milagrosos. 1 mês e já deixei antidepressivos e as bombas para a asma. Obrigado, Fernanda, pela partilha. Mas, Fernanda, vou tratar por tu, não leves a mal. Fernanda, tu, além dos suplementos, também bebes água. Senão, a asma não passava. Garanto, porque é o problema que eu tenho. Se a gente tiver muito tempo sem beber água, as toxinas não saem e o corpo não consegue recuperar. E dar gasto dos antidepressivos. Pronto, eu também, há 21 anos atrás, há 20 mais ou menos, eu larguei os meus medicamentos todos que eu usei a vida toda, para a asma, para a rinite alérgica, e os antidepressivos que também já estava a usar há 1 ano. Tá? E comprimidos para dormir, e mais não sei o quê. E na altura não tinha suplementos tão bons como estes, né? Mas obrigado pelo testemunho. Pronto, mas tu também bebeste água, Fernanda. Tá? Fazes mais algumas coisas além dos suplementos. Não é só tomar suplementos, porque há pessoas que tomam suplementos e não bebem água e vão para o hospital porque têm muitos anos de drogas, por exemplo, de medicamentos. É o suficiente para se sentirem mal. Mas não tem nada a ver com os suplementos. Tem a ver com os outros hábitos. Água, que é o mais importante de todos. A Esperança diz que tem o nariz seco. Ok, a rinite, a sinusite seca. E a secreção fica toda na garganta, todos os dias, eu sinto. É horrível. Eu sei, Esperança. Eu sei que é. É uma coisa que passa com facilidade. Se a gente beber água e tomar um bom suplemento, isso é uma coisa que passa em dias. Em dias. Eu tenho pessoas que passou no primeiro dia, que notaram logo a diferença, notaram logo o corpo, a porcaria a sair dos pulmões. A porcaria toda a sair, a garganta a ficar aliviada em 1, 2, 3 dias. Depende de pessoa para pessoa. Mas geralmente, se houver água suficiente e muitos nutrientes, o corpo consegue fazer o trabalho dele. Aliás, nós temos doenças porque temos falta de nutrientes. E água, que é o mais abundante nutriente que nós precisamos, é água. Tá? E é uma coisa barata. A Xénia diz que hoje esteve na Herbanária, comprou kefir e manteiga ghee. Muito bem. O kefir vai fazer um iogurte. Se for kefir de leite, vai fazer um iogurte com as bactérias vivas. E se vocês forem comprar um iogurte ao supermercado, vem com as bactérias mortas. Vai fazer mais mal que bem. O que nós precisamos é das bactérias vivas.
para alimentar o nosso intestino, que é onde começa o nosso sistema imunitário. A manteiga ghee é um processo artesanal em que é retirada a lactose da manteiga e a única coisa que se come é aquela coisa que toda a gente acha que engorda, que é a gordura pura da manteiga. Essa sim é muito, mas muito saudável. Tá? Manteiga ghee eu conheço da medicina indiana, que é uma das medicinas mais antigas do mundo. A Esperança bebe água com magnésio. Ok, menos mal. Mas a Esperança, o teu corpo não tem só falta de magnésio, tem falta de outros minerais também. Apesar do magnésio ser um dos mais importantes, porque tem muitas funções com os outros todos. É melhor fazer isso que não fazer nada, mas também não é suficiente, na minha opinião. A Xénia também está a mudar hábitos, é assim mesmo. Bebe uma água com pH 9.1, ok. Xénia, não bebas essa água à refeição, nunca. Está bem? Porque isso vai interferir, se beberes água meia hora antes de comer ou meia hora depois de comer, não há problema. Esse tipo de água, tudo bem. Mas, se for juntamente com a comida, nós precisamos que o estômago esteja ácido. Se nós vamos beber uma água com pH alto na altura de comer, vamos subir o pH ao estômago e vamos dificultar a digestão. Está bem, Xénia? É importante, sim, beber uma água com pH alto. E não é só o pH que é importante, mas à refeição não. Está bem, Xénia? Mas está ótimo. Já mudei a câmera outra vez. Não sei como é que eu faço estas coisas. Hugo Rosetta, bebo muita água, pois no país onde estou, obriga mesmo, Angola, pois aí está muito calor e a água daí também não tem muita qualidade, não é? Pelo que eu conheço, a água de Angola não tem muita qualidade. Deve ser importante usar filtros nesse país, por exemplo. Está bem, Hugo? Obrigado pela participação também. Maria do Céu diz, a nossa decisão é muito importante, sem dúvida. Hoje falei com a minha amiga fisioterapeuta que tem fibromialgia e está melhor porque mudou hábitos alimentares. Obrigado, Celzinha, pela partilha. Estão aqui a ver, portanto, há aqui uma amiga de uma amiga que é fisioterapeuta, que tem fibromialgia e que mudou hábitos alimentares e está melhor, tá? Mas bebe água de certeza, que é o primeiro hábito. Sem água não há melhorias visíveis, vos garanto. É a coisa mais importante de todas. António Alexandre, obrigado pela pergunta. O que fazer para não ressonar? O ressonar está dentro de uma categoria, de uma coisa que toda a gente tem, chamada apneia do sono. Que são, e em alguns casos tem a ver com a posição do pescoço. Tá? Mas existe um problema físico, que é falta de vitaminas e minerais, que é uma das coisas, por exemplo, quem toma o suplemento que eu uso, a pessoa que ressona não nota. O companheiro ou companheira é que nota que a pessoa deixou de ressonar. É só um problema nutricional. É uma coisa que em dias também se nota logo a diferença. A pessoa que ressona não sabe. É só quem dorme com ela é que sabe. E é uma coisa que passa quando nós pomos mais alguns nutrientes no corpo. Especialmente minerais. Está bem, António? Obrigado pela pergunta. São falta essencialmente de minerais. O corpo tem falta de minerais. Está bem? Olá, Tânia. Fernanda bebe água, exatamente. Só podia ser. Tem que ser. A Mira diz, qual é a água que devemos beber? Obrigado. Obrigado, Mira, pela pergunta. Temos que beber água da nascente, da natureza. Essa é a água que nós temos que beber. Tá? Só que hoje em dia está tudo engarrafado, não é? E nem toda a gente tem acesso a fontes. Tá? Também existem filtros que se pode filtrar. A melhor maneira de beber água é uma água, se não houver acesso a uma fonte, é uma água filtrada adicionada com sal grosso. Tá? Por exemplo, sal grosso dos Himalaias. Está bem, Mira? Que é para pôr os minerais na água. É uma das formas da água ficar alcalina e uma forma barata de termos mais minerais. Nunca é suficiente, também não podemos abusar do sal, mas sempre é mais alguns. E tem muitos. O sal tem os minerais quase todos. E a Fernanda Maia também faz exercícios, exatamente. Fernando Cristóvão, boa noite. Olá. Não entendo de toda a forma de melhorar o sistema imunitário que falou. Obrigado pela pergunta, Fernando.
Eu sei que é complicado de, às vezes, nós entendermos isto, sem passarmos pela experiência. Numa forma resumida, é assim. O nosso corpo, a natureza, fez tudo o que nós precisamos. O nosso corpo, as nossas células, para funcionarem bem, fazerem os processos todos normais, precisam de vitaminas, minerais, ácidos gordos essenciais, que são as gorduras, chamadas, entre aspas, boas. Precisamos de água, precisamos de sol, precisamos de água e sal, aliás. Nós precisamos de água e de sal. Mas quando o corpo tem a matéria-prima que precisa, começa a funcionar melhor. E o sistema imunitário começa a funcionar melhor e, entre aspas, as doenças desaparecem. Tá? O meu corpo está mais bem nutrido, o sistema começou tudo a funcionar melhor e eu passo uma primavera sem problema nenhum, apesar de eu ser alérgico aos pólenes da primavera. Não faz diferença nenhuma. Sou alérgico aos pelos dos gatos, hoje em dia não faz diferença nenhuma. É só o sistema imunitário que está mais forte. As pessoas antigamente, os hábitos da agricultura eram completamente diferentes dos de hoje em dia. Só era utilizada a natureza. Era utilizado como adubo o estrume de animais. Era utilizado uma coisa super importante, que era os suplementos que os nossos antepassados tomavam, que era, na altura antes de haver eletricidade, os nossos antepassados aqueciam a casa, era tudo com lenha, faziam comida, era tudo com lenha. E no dia de manhã seguinte, retiravam a lenha das fogueiras e do forno, etc., e colocavam as cinzas em cima da agricultura. As cinzas é 98, mais de 98%, é tudo minerais. Minerais esses que vão para a terra e que as plantas que estão a crescer vão absorver novamente e que nós, quando vamos comer as plantas, ou os animais que comiam as plantas, vão também ter esses minerais e que quando nós comemos os animais ou as plantas, esses minerais passam para nós. Este processo desapareceu também. Hoje em dia nós andamos a comer carne com hormonas e legumes com pesticidas e herbicidas. Por exemplo. Está bem, Fernando? É por isso que está tudo descontrolado. E é por isso que se deve usar um bom suplemento. E é por isso que as pessoas que usam um bom suplemento, os problemas começam a desaparecer. Ou a atenuar. Tá? Está bem, Fernando? Eu sei que isto às vezes não é muito fácil de encaixar. Porque é preciso passar pela experiência primeiro. A gente precisa de sentir, a gente precisa de ver alguém que a gente gosta a começar a melhorar disto e daquilo só porque mudou pequenos hábitos e tem a ver com isso, está bem, Fernando? Não sei se consigo explicar melhor que isto, mas é assim. Maria Pinto, eu sou um exemplo desde que ouvi por aqui, tinha problemas em defecar, ir à casa de banho, paraste totalmente com o leite e com hidratos e melhorou 100%, tá? Maria Pinto, obrigado pelo testemunho, a dizer que fez algumas das coisas que eu lhe disse. Passou a beber mais água, deixou de beber leite, cortou com os hidratos, o intestino funciona perfeitamente. Está bem? Parabéns, Maria Pinto. É isso mesmo. António Alexandre, na realidade, um suplemento não vai fazer bem à sinusite. O suplemento vai dar ao corpo o que ele precisa. E faz bem à sinusite, e faz bem à fibromialgia, e faz bem aos cânceres, e faz bem a tudo. O corpo começa a funcionar melhor. E começa a eliminar do corpo a porcaria, que é excesso de químicos e falta de nutrientes. É só o corpo que começa a funcionar melhor. E nós deixamos de ter os sintomas. Vou voltar a repetir. Eu sou alérgico ao pelo dos gatos, aos pólenes e ao pó da casa. Mas hoje em dia não me provoca problema nenhum. Eu parece que não sou alérgico a nada. Mas a única coisa é o meu corpo que tem mais nutrientes, mais nada. E funciona um bocadinho melhor. Porque eu também bebo água, também faço exercício. Está bem? António, é isso que acontece. Ok, a Mabília diz que está a beber água, a comer vegetais, muita fruta, já comia, suplementos. Quer comprar, mas agora não pode. Ok, Mabília. Mas pronto, pelo menos já está a beber água, né? Que é uma coisa que muita gente quer ficar boa e nem sequer água bebe. Tá? Infelizmente, a terra hoje em dia já não tem os minerais que tinha antigamente, porque se perderam uma série de hábitos e depois os químicos estragaram a terra,
etc. Há muitas mudanças e dizem os estudos que nós, com sorte, conseguimos ter metade do que precisamos. Com sorte, em determinados sítios do planeta. Mas a maior parte das pessoas tem um terço daquilo que precisa. Não é de admirar que anda tudo doente. Claro que isto ninguém fica doente de hoje para amanhã. Nem fica bom também de hoje para amanhã, mas é possível. A Maria do Céu pergunta se alguém tiver kefir na zona ali do Norte, Porto, Lessa da Palmeira. A Maria do Céu, podes ir aí aqui no Facebook, escreves kefir na barra de pesquisa, que aparecem aí grupos e há aí pessoas na zona que até oferecem isso. Ou vais a uma ervanária que eles também conseguem arranjar. Se eles não tiverem, eles conhecem sempre alguém que tem. Porque é uma coisa muito procurada. Fátima Lopes, boa noite. Dicas para alergias em criança com 12 anos. Mas não estou a perceber. É alergias aos frutos secos, aos cominhos e algumas frutas? É isso? Fátima, a criança com 12 anos tem uma intolerância ao glúten. Aposto que essa criança come pão, come massa, que é o problema principal de quem tem intolerâncias alimentares. Tá? Que depois vai agravando, como o intestino começa a ficar destruído, as velocidades intestinais ficam destruídas, as bactérias ficam desreguladas e começa a haver outro tipo de intolerâncias. Está bem? Portanto, é preciso, primeiro que tudo, parar de comer glúten, que é uma das coisas que prejudica bastante. Não sei exatamente quais são os frutos secos que se está a referir. Cominhos também há vários, há negros e há de outras cores. E as frutas também não falo aí de algumas, mas a melhor forma seria usar um suplemento bom, porque nós temos... Eu uso um suplemento que tem sementes de framboesa. E nós temos uma senhora, uma miúda, que sempre teve intolerâncias alimentares, e um dos alimentos que ela era intolerante era a framboesa. Mas mesmo assim, ela usou um suplemento com sementes de framboesa, não teve alergia nenhuma, e já consegue comer coisas que não comia. Passado algum tempo, experimentou a comer coisas que lhe faziam mal, e já consegue comer, porque o corpo recuperou. Está bem, Fátima? Eu já vi pessoas alérgicas aos morangos a comerem coisas com morango e sem ter problema nenhum. Não é propriamente, às vezes não é a alergia, às vezes não é à fruta em si, é aos químicos que metem nos alimentos. Está bem? Pela minha experiência, é isso. Isso consegue-se reforçar o sistema imunitário da criança. Tá? Só se consegue isso com um bom suplemento. Mas a primeira coisa, em termos de alimentação, é parar com o glúten. É fazer pão e massa, comprar pão e massa, ou fazer com uma farinha que não tenha glúten. Está bem, Fátima? Que é uma coisa que destrói o intestino e vai piorar esses problemas todos. A Mabila está a beber água com flor de sal. Está ótimo, sim. A Xénia também teve a ouvir o Dr. Lee Ribeiro dizer que para beber água com sal. Exatamente, como eu costumo dizer que bebo. Mas eu é que sou maluco. Mas também há médicos que bebem, né? E ele sabe bem mais que eu. Olá, Paula. A minha avó fazia isso, deve ser o estrume. A Xénia tem kefir, mas é do Algarve. A Mabília também diz que o pai punha o estrume das vacas. Era o que se usava, estrume e cinzas. E as cinzas. Nas cinzas estava a maior parte dos minerais que eles comiam. E hoje em dia nós não temos nada disso. Infelizmente. Por isso é que se deve usar um suplemento. Porque nós não temos. Ok. Fátima, boa noite. Bem-vinda. Está com enorme dor de cabeça, zumbido na cabeça. O que é que pode fazer? A primeira coisa que pode fazer é beber água, porque a maior parte das dores de cabeça tem a ver com falta de água e falta de minerais. Deveria usar também um suplemento. Os zumbidos na cabeça, se for nos ouvidos, isto tem a ver com os médicos alopáticos chamam de síndrome vertiginoso, mas na realidade isso é osteoporose dos ossos do crânio, está bem? Porque já há dias num vídeo falei sobre isso. Tá? Existem médicos alternativos que pode ir a um osteopata, que ele mete-lhe o esqueleto no sítio que ajuda e faz-lhe uma limpeza, por exemplo, nos ouvidos, à cera,
acho que é com cera mesmo que se faz, uma limpeza com cera. Acho que é mesmo com uma cera própria que eles fazem uma limpeza e isso melhora logo, está bem? Mas tem que começar a beber água, porque a maior parte das dores de cabeça é falta de água, é acumulação de toxinas. E deveria de usar um suplemento também, está bem, Fátima? Espero ter ajudado. Nós somos o que comemos, como diz aqui a Cel. Temos que mudar hábitos, cada vez vemos mais pessoas, cada vez mais novas, a morrer de todo o tipo de porcarias, pessoas que nós amamos a morrer de cancro e não só, e a sofrerem bastante, problemas dos ossos, tenho visto tanta gente com problemas dos ossos, cada vez mais novos, cada vez há mais fibromialgia, cada vez há mais de tudo, cada vez há mais Alzheimer, cada vez há mais de tudo. Temos que prevenir, mais vale prevenir que remediar. Quando os problemas estão, é muito mais caro melhorar depois dos problemas. Fátima, depois manda-me uma mensagem, está bem, que eu falo consigo em relação à criança, está bem? Mas tenho que parar de comer glúten, tenho que beber água e com um suplemento isso começa logo a aliviar. Está bem, Fátima? Fala comigo depois em privado que eu recomendo aquele que eu uso, mas explico-lhe o que é e mostro-lhe até algumas pessoas, até algumas crianças que também usam, está bem? Tenho aqui um grupo que também estão lá também algumas crianças, com testemunhos de crianças de várias idades, de várias coisas diferentes, etc. Está bem? Portanto, vamos continuar para terminarmos. Para terminar a história, eu vou contar aqui uma história também. Era uma vez um homem que morreu e que se encontrava em cima de um muro. De um lado do muro estava escrito Inferno. Do outro lado do muro estava escrito Paraíso. Do lado do inferno estava o diabo de braços cruzados, a olhar para o homem. Do lado do céu estavam lá uns anjos, os anjinhos, os santinhos, e que incentivavam o homem e diziam para o homem: salta para este lado, anda para o paraíso, é isto que tu sempre sonhaste, anda para aqui. E esforçavam-se por incentivar o homem a saltar para o lado do paraíso. Anda, salta para este lado, diziam eles. Estava um filósofo a observar e chegou perto do diabo, estava-lhe a fazer confusão aquilo, e disse assim: ó diabo, eu não estou a perceber aqui uma coisa. Este homem está em cima do muro e os anjos estão a incentivar a ele ir para lá, e o senhor está aqui calado, não fala nada, não faz nada. Não estou a perceber porquê. E o diabo respondeu: em cima do muro já é do meu lado. Entendeste? Quem não decide mudar alguma coisa já está no inferno. Não adianta nada assistir aos meus vídeos ou de outros médicos ou de outras pessoas aqui na internet, seja onde for. Não adianta nada assistir, achar interessante e não fazer nada. Tá? Tu tens que pensar o que é que vais implementar primeiro. Qual vai ser a tua primeira mudança? Eu recomendo sempre que seja beber mais água, porque a maior parte das pessoas não bebe. Tá? E retirar depois alguns venenos. É sempre a primeira coisa que eu recomendo. Porquê? As pessoas hoje em dia estão a morrer mais cedo do que deviam, mas estão a envelhecer, algumas que não morrem, estão a envelhecer e perdem a audição, ou ficam cegas, usam fraldas, esquecem o nome dos filhos, e isto é a realidade cada vez maior de hoje em dia. É isto que está a acontecer. E eu não quero ser assim, eu não quero passar por isso, vocês não querem passar por isso também, e isso, a única forma de fazer isso é mudar alguns hábitos. Tá? São coisas simples feitas no dia-a-dia. Exceções todos nós podemos fazer. Mas no dia-a-dia há coisas que nós temos que evitar. Eu sei que eu falo aqui de muita coisa que é muito polémica, vai contra tudo o que nós aprendemos. Eu também fui enganado, tal como vocês. Os médicos também foram enganados, tal como vocês. Os nutricionistas também foram enganados, tal como vocês. Lá de vez em quando aparece aí um ou outro que também estuda como eu, que é o que eu faço há muitos anos. Eu vou a formações médicas. Aliás, para a semana eu vou ter formação com pelo menos 2 médicos. Eu vou à Áustria ter uma formação que eu tenho todos os anos. Vou 1 ou 2 vezes por ano ter formações com médicos de coisas naturais, obviamente, para aumentar o meu conhecimento. Está bem? Portanto, eu espero de coração
que tu abras a tua mente para a necessidade de fazer mudanças de estilo de vida. A maior parte das doenças, existem mais de 900 catalogadas, são doenças de estilo de vida. Nós não temos, são falta de minerais e de vitaminas que o nosso corpo precisa e que não tem. E quando nós adicionamos isso com água, com um bocadinho de exercício, com um estilo de vida diferente, as doenças começam todas a desaparecer. Todas. Tá? Quanto mais a gente deixar agravar as doenças, depois mais difícil é o processo de regressão. Tá? Só para terminar, eu vou contar aqui, por exemplo, o testemunho da minha mãe. A minha mãe sempre sofreu de reumatismo. Eu lembro de ser novo e ela tinha noites que não dormia, passava às vezes horas a tomar banho de banheira quente para aliviar as dores do reumatismo. Começou a ter osteoporose, tomou um medicamento de cálcio, mas não sei o quê, receitado pelo médico durante 10 ou 15 anos, já nem sei quantos anos é que foram muitos, e a osteoporose estava sempre a aumentar, ou seja, a diminuir a densidade óssea. Ela todos os anos perdia meio por cento de densidade óssea, que os médicos dizem que é cálcio, não tem a ver com o cálcio, tem a ver com vários minerais que ajudam o cálcio a absorver, são coisas diferentes. Não é uma descalcificação, não é só o cálcio que falta lá, são vários minerais que faltam lá. E a minha mãe, há uns anos, começou a fazer algumas, nem faz tudo, mas começou a fazer algumas das coisas que eu lhe recomendei, como beber água, e ainda está no processo de mudar algumas coisas. Mas há uma coisa que ela começou a fazer também há muitos anos, que começou a usar alguns suplementos que eu lhe ia dizendo: olha, toma isto, que isto te faz bem, não sei o quê. E eu fui-lhe dizendo. E o que é que aconteceu? A minha mãe tem 78 anos, nunca mais teve reumatismo. Quando vai fazer o exame da densidade óssea, em vez de perder 0,5% por ano, aumenta 0,5% por ano, e está cada vez mais velha, mas mesmo assim continua a aumentar aquilo que perdeu aqueles anos todos. Estão a ver, o processo é inverso. Ela não tomou 2 ou 3 meses e os ossos ficaram bons, mas continua a melhorar. E isso é um exame que dá para ver, a densidade óssea. Em vez de perder 0,5% por ano, está a ganhar 0,5% por ano. Não usa qualquer medicamento, vai ao ginásio mais vezes que eu. Parece 15 a 20 anos mais nova, tem 78 anos, a maior parte das pessoas nem 70 lhe dá. O aspecto, porque bebe água, porque faz estas coisas todas boas, tá? Etc. E é só um exemplo, tá? Não sou só eu, há muita gente, tá? É mudanças de hábitos, não é tomar coisas milagrosas, isso nunca vai acontecer. Ninguém vai inventar nenhum comprimido que vai curar seja o que for, isso não dá lucro a ninguém. Quantos mais medicamentos a gente usar, pior vamos ficar, podem ter a certeza. Eu usei durante muitos anos, e há muita gente que usa há muitos anos e depois quer usar um suplemento sem beber água e depois não consegue ficar bom. Aliás, tem problemas, até vão parar ao hospital às vezes porque não querem mudar os hábitos, pensam que é uma coisa milagrosa que a gente toma e fica bom de tudo. Isso não existe, existem hábitos que se mudam. Portanto, aquilo que espero realmente do fundo do coração é que tu abras a tua mente para fazer pelo menos algumas mudanças, como por exemplo beber água, deixar de ingerir alimentos com leite, pelo menos tanto, reduzir um bocado o açúcar, reduzir o glúten ou parar completamente. São pequeninas coisas que não é assim nada tão difícil. É tudo hábitos, nós somos animais de hábitos, está bem? Portanto, eu queria hoje falar um bocadinho sobre isto, porque muitos de vocês pedem-me ajuda, às vezes para as mães e para os pais que estão completamente doentes, e pensam que é só comprar coisas boas e usar que fica tudo bom. Não é. É preciso beber água, é preciso mudar uma série de hábitos e é preciso passar por um processo de cura, porque se a pessoa já vem com um historial de muita droga, por exemplo, muitos medicamentos, há alguns sintomas que desaparecem se a gente beber 3 litros de água por dia, em vez de 2, por exemplo. Mas as pessoas afogam-se, com 3 litros de água por dia, as pessoas afogam-se. Espero que tenham gostado. Obrigado a todos pelos corações. O vídeo já está longo demais. Obrigado a todos
a quem partilhou, muito obrigado a todos também. Vocês estão a fazer parte de ajudar os outros, de partilhar este tipo de informações. É sempre importante. São coisas que nunca vai passar na televisão. As pessoas precisam de aprender, ir acordando aos poucos para uma realidade que não é muito agradável, para um mundo de negócios que não é muito agradável, em que nós somos prejudicados com o nosso bem-estar, com a nossa qualidade de vida, mas que existem soluções naturais, que era assim que nós fazíamos antigamente, antes de haver medicamentos. Toda a gente se tratava com comidas, plantas, ervas, sol, água. Toda a gente se tratava com este tipo de coisas. Tá? Portanto, obrigado a todos pelos corações, pelas perguntas, pela participação. Eu volto amanhã. Amanhã é o dia das perguntas e respostas. Está bem? Portanto, amanhã, se alguém tiver perguntas sobre doenças, alimentos, psicologia, estilo de vida, hábitos, algumas dicas que vocês costumam no dia a dia aqui perguntar, mas nem sempre têm a ver com o tema, formas de cozinhar alguma coisa que seja mais saudável. Pronto. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou estudar, que é aquilo que eu faço todos os dias há 21 anos. Eu vou estudar esse assunto que eu não sei responder e vou fazer um vídeo, provavelmente no futuro, a falar sobre esse assunto, que é para fico eu a saber e ficam vocês também. Tá? Eu não sei tudo, isto é uma área muito vasta, portanto eu nunca vou saber tudo. Portanto, de vez em quando surge aqui uma pergunta ou outra que eu não sei. No geral eu consigo responder a tudo, mas há sempre alguma coisa. Olha, às vezes aparecem aqui ervas e plantas que eu nunca ouvi falar. São milhares delas, portanto é natural que haja algumas que eu nunca ouvi falar. Tá? Portanto, amanhã, 21 horas, perguntas e respostas. Perguntas e respostas. Vocês trazem as perguntas e eu respondo se souber. Está bem? Portanto, beijinhos, abraço, um bem-aja a todos. Obrigado a todos pela participação, pelos corações, pelos comentários e pelas partilhas, principalmente, porque dessa forma este tipo de informações chega a mais gente e isso é útil para todos. E estamos a fazer em conjunto, aumentar, ou pelo menos a tentar chegar à cabeça de mais gente que precisa de aprender estas coisas, que isto não é ensinado nem na escola, nem na televisão. Beijinhos, abraços, até amanhã. Obrigado a todos, um bem-aja e tchau, tchau.